Olá, meu nome é Maurício Bittencourt, estou aqui para apresentar o segundo Process Automation Tips. Hoje apresentando algumas características especiais sobre subprocessos, chamadas de atividades síncronas e assíncronas, utilizando os elementos da BPMN, né, dentro da versão 7 do Camunda. Então, eu vou fazer uma apresentação inicial e aí na sequência eu vou mostrar isso dentro da ferramenta sendo executado. Tudo que eu estou apresentando aqui é com base no treinamento que eu dou online. Já estamos na 8ª edição aqui do Roadmap. É um treinamento de design, automação e operações. É uma trilha de aprendizagem completa e isso vai começar agora em abril, né? Temos uma nova edição, então avalie participar de uma versão remota, tanto no ao vivo como no assíncrono. Várias pessoas de várias organizações já participaram desse curso e fica aqui a dica então para a próxima edição. Vamos falar então sobre modelagem, né? Muito se fala sobre os níveis de detalhamento da modelagem, né? Então você pode fazer um diagrama suficiente para mapeamento, né? Para revelar o processo, mas para automação você precisa entrar mais a fundo nos níveis físicos do processo para poder fazer esse diagrama realmente ser executável, né? Então, para isso, uma boa prática é você não fazer um diagrama lençol, como a gente chama, né? Um diagrama com todas as atividades bem grande, né? Para que você possa separar isso, dependendo de uma boa arquitetura de processos, né? E então, você ter chamadas para outros processos e ter outros tipos de modelos distintos para fazer também regras de negócio. Então, você vai ter vários artefatos diferentes, né, em níveis diferentes de processo. Isso ajuda bastante em teste, ajuda bastante em modularização, né? Então você consegue resolver o problema, separar, isolar erros do processo. Então, uma boa prática. E aqui é o tema dessa apresentação de hoje. Então, vindo já de um nível de modelagem que pode ser suficiente somente para documentação, mas o nível executável é o foco aqui do curso, o foco da automação, o foco que eu faço há muitos anos já, para você realmente substituir processos, melhorar esses processos e automatizar esses processos com tecnologias modernas. Então, trazendo aqui um pouco de referência do CBOK, o CBOK versão 4, né, traz essa ideia de design de processos, por isso que a gente não fala de modelagem. O curso de design possui um curso gravado de modelagem como material de aquecimento, então é para você nivelar no conhecimento antes de participar das aulas ao vivo. E então, design já foca bem mais em cima de utilizar algumas plataformas tecnológicas, como um bom motor de workflow, né, um BPMS completo, com ferramentas de modelagem, execução, né, acesso a dados, né, orquestração de microserviços, integração com outros processos, que é o tema que nós vamos fazer aqui, que é as chamadas entre processos e serviços. Para isso, então, levamos em consideração também o que o CBOK orienta, né, para o nível lógico e o nível físico, né? Então, o nível lógico é o nível de arquitetura de processos, né? Até o escopo de processos, os processos ponta a ponta, de ter uma visão mais horizontal sobre todos os processos, e também o nível físico é você entrar a fundo no nível de atividade e tarefa. Para todos esses exemplos que nós utilizamos dentro do curso, né, eu fiz muitas provas de conceito e projetos em área financeira, bancos. E então eu peguei boas práticas de cada um desses processos e construí um caso hipotético de uma fintech. Então, uma esteira de crédito. Então, nós vamos utilizar esse conceito durante todo o curso. Todos os alunos fazem isso de forma mão na massa, né? Então, a gente vai construindo aos poucos isso. Então, é por isso que o curso não tem um pré-requisito para você começar em design, porque você vai aos poucos aumentando os detalhes técnicos sobre o processo. Inclusive, trabalhamos até os detalhes de migração de instâncias, de reposicionamento de instâncias lá em operações e monitoramento. Então é bem completo realmente para você ter uma forma diferente de desenvolver seus produtos digitais, que o processo ponta a ponta no final traz esse escopo, né, de uma entrega, de uma entrega plena para o teu cliente, né, a partir
de uma visão ampla de ponta a ponta da jornada desse cliente no processo. Então especificamente sobre a esteira de crédito que eu vou mostrar aqui, utilizando esse caso prático para exemplificar o que nós estamos buscando aqui, que é a parte de chamada de processos assíncronas e síncronas. Nós utilizamos bastante métodos ágeis, né, para poder se encaixar no seu modelo de desenvolvimento, né? Então focamos bastante em software em funcionamento mais do que documentação abrangente, tá? Então não focamos em documentação, focamos realmente mais em levantar muitos requisitos de história de usuário, de critérios de aceitação e desde os primeiros passos já poder fazer testes, né? O quanto antes, para você ter um produto mínimo viável testado já para poder entrar numa esteira de entrega contínua, né? Integração, né? A integração contínua o tempo todo. Então, primeiramente, então vamos falar aqui do nível lógico desse processo para dar um contexto. Depois eu vou mostrar isso na prática, como é que funciona e executando também. Tá? Então esse nível aqui é um nível de cadeia de valor, arquitetura de processos, os escopos, e daí nós chegamos então aqui no escopo da iniciativa, que é escolher um processo ponta a ponta para ser o tema, né, do squad que nós vamos simular aqui, né, dentro do curso. Então dentro da cadeia de valor, esse aqui está posicionado em cima da solicitação, da concessão do crédito, tem todas umas etapas aqui de construção de produtos, né, geração da oferta e até da campanha. Isso aqui é um tema mais para a arquitetura de processos, e depois a concessão, né, e a recuperação desse crédito no final. Então esse aqui é o escopo do processo, né, que nós vamos falar, né? Então nós temos uma análise de proposta, uma aprovação do crédito, uma formalização e eventualmente alguns problemas aqui de crédito não concedido, né, que são exceções que não estão no caminho feliz do processo. Aqui os escopos, né? Então para a gente ter uma ideia de overview de cada escopo de processos que foi utilizado aqui. E depois o processo seguinte, né? Que não é o que eu vou mostrar agora aqui, né? Mas isso está na cadeia de valor também para você ter uma ideia do passo seguinte, né? Que é a recuperação desse crédito, né? E até o fornecimento das declarações de quitação desse crédito, que seria depois da esteira inicial de crédito aqui. Aí então entramos no nível lógico, né? Então esse nível realmente é um nível de automação, né? Um nível de detalhamento de atividades, tarefas, desvios, regras de negócio. Então primeira coisa que eu vou falar sobre o que a gente está proposto a falar aqui, que é o processo embutido, né? Que ele pode ser compactado e expandido, né? Então você tem aqui um processo que você clicando nesse maisinho aqui, na verdade abrindo esse maisinho, ele representa que está contido algumas mais informações aqui dentro, né? Então você pode abrir esse processo e mostrar ele de forma expandida dentro do processo. Importante mostrar que esse processo ele está embutido no processo, né? Ele não é externo ao processo. A outra situação é a chamada de atividade, né? O call activity, né? Então você tem aqui um processo que ele vai chamar um outro diagrama, né? Que está externo a esse processo ponta a ponta. E esse outro diagrama, né, ele fica esperando, né? Então por isso que ele é síncrono, né? Então ele vai ficar parado aqui, aquela bolinha ali da instância vai ficar parado ali, que é o token, até que tudo que aconteça aqui saia por um caminho feliz ou um caminho de exceção nesse processo. Nesse caso aqui, se sair pelo evento azul ali, ele dá uma sequência para o próximo, e se ele sair pelo evento vermelho, né, que ele vai sair por uma exceção aqui, que a qualquer momento desse processo pode ser, o processo pode não ter uma concessão de crédito, não acontecer essa concessão de crédito. Então, esse é o assíncrono. Depois eu vou mostrar agora aqui, logo em seguida, como é que isso é o comportamento disso na execução. Depois nós temos aqui o diagrama de colaboração, né, que é a forma de você chamar outros processos de forma assíncrona, né? Então ele não espera, né, no momento que ele chama esse outro processo aqui, ele não fica esperando por esse processo, né? Na verdade ele vai para o outro ponto aqui que eu defini, que ele fica esperando essa mensagem chegar para poder dar sequência. Aqui está o caminho feliz. No que eu vou demonstrar já tem mais detalhes, né? É um pouco mais amplo, com a exceção de caso o crédito não tenha sido formalizado aqui nesse ponto, né? Então ele faz essa chamada e não tem e já segue para frente, né? Então não fica parado ali naquele ponto, certo? Então esse é o que a gente chama aqui de
preparado para iniciar, né? Claro, tem muito mais outras slides que a gente trabalha aqui para se ter um definition of ready bem resolvido para que o product owner possa passar isso para os devs. Então isso é um momento que eu estou representando aqui que nós vamos agora implementar, né? Mas aqui já está tudo implementado, eu só vou demonstrar funcionando, né? No curso vai ser completamente mão na massa mesmo, implementando tudo do zero, cada usuário, cada aluno fazendo isso. Muito bem, vamos em frente então. Agora eu vou mostrar aqui esse processo. Então a primeira situação é o processo embutido, né? Onde eu tenho aqui, ele é síncrono, né? Então ele está aqui compactado nesse ponto, né? Então nesse ponto aqui ele está mostrando aí que ele tem esse maisinho, então tem mais coisas aqui por trás desse processo, né? O chamado de atividade não, o chamado de atividade ele vai chamar outro diagrama, né? Que não é esse, né? Então aqui ele tem um elemento que ele vai chamar, então ele diz aqui ó, o nome do elemento que ele vai chamar, e esse elemento é externo ao processo. Diferente desse aqui, né? Que esse aqui eu posso clicar aqui e expandir esse processo. Deixa eu botar mais para cima aqui. Eu posso expandir o processo, né? Então, ó, expanded, né? Então eu tenho condições de ver ele expandido, né? Ou eu posso então colapsar, né? Definir ele para ficar compactado, né? Agora essa versão que eu estou utilizando aqui, a versão 5, né? A versão do Camunda 5 agora tem suporte drill down into collapsed subprocess. Isso foi uma necessidade antiga aqui que as pessoas têm de poder ver subprocessos, né? Dentro do diagrama, né? Que você pode abrir esses diagramas e poder ver eles dentro do subprocesso. Isso também, não só aqui na parte de modelagem, né, a parte do designer, mas também aqui no cockpit é possível ver esse processo está aqui, né? Você consegue inclusive navegar lá para dentro dele. Então, inclusive a gente vai poder ver as instâncias paradas aqui em determinado ponto. Então isso aqui é uma funcionalidade muito legal que foi implementada agora nessa versão aqui do Camunda. Esse aqui é o 7.17 Alpha 5, né? Está prestes a sair a nova versão, né? Tá bem no cantinho aqui, ali, opa, 7.17, né? Que é a versão mais nova que ainda vai sair em produção, tá? Então, vou iniciar uma instância aqui desse processo. Eu posso iniciar essa instância por uma outra aplicação. Eu vou usar aqui o clássico task list para iniciar essa instância. Então eu tenho aqui um empréstimo, eu tenho uma proposta 0804499000171 e um valor aqui de 50 mil reais. Então eu vou dar um start desse processo, então já vai estar aqui o processo para ser analisado, tá? Eu utilizei aqui os formulários do Camunda, né? Então aqui agora é possível fazer formulários, né? E aqui tem todos os produtos, os itens que esse item aqui, esse formulário inicial aqui, que está ligado a esse início do processo aqui. Então esse processo ele foi iniciado, né? Então eu vou olhar aqui dentro do processo, dentro ele já passou aqui por todos esses outros pontos aqui, né? Já foi buscar um microserviço que buscou os clientes, rodou uma tarefa aqui de regra de negócio, né? Mas ele está parado agora então nesse ponto aqui que ele está rodando então está esperando uma tarefa humana. Mas vamos olhar aqui então no processo principal. Eu tenho aqui então, ele me mostra então, deixa eu olhar aqui no history, ele vai me mostrar que ele já passou por aqui, ele está parado aqui esperando, né? O que está acontecendo aqui dentro terminar, né? Então vamos lá então e resolver essa análise da proposta. Eu vou dizer que essa proposta tem uma restrição, tem um problema de Serasa, mas mesmo assim ela está aprovada, né? Vou aprovar aqui. Nesse momento o processo ele já caiu num outro processo aqui, que é o processo seguinte, que é de aprovação. Mas vamos dar uma olhada aqui então no processo principal, né? Então ele está aqui no processo principal, ele já terminou esse processo aqui. Então, se eu olhar o history, olha só, ele já acabou esse processo aqui. Vou olhar o heatmap também.
ele já parou aqui, então ele estava esperando tudo que estava contido aqui dentro acontecer, e agora ele está nesse ponto aqui, onde eu posso ver que ele está parado nesse ponto aqui. Isso aqui vai ser um tema de um outro Process Automation Tips, que é utilizar aqui alçadas, né? O Process Automation Tips 3, eu vou gravar também um vídeo sobre alçadas, né? Para você evitar utilizar piscinas e raias e deixar muito mais dinâmico o processo, né? Então ele abriu aqui 4 alçadas distintas para poder aprovar. Então eu estou tendo aqui um subprocesso embutido, e esse subprocesso embutido ele é um múltipla instância, né? Em paralelo. Então por isso que eu tenho lá na minha fila de trabalho 4 tarefas que são as 4 alçadas para esse processo. Tem também aqui um subprocesso com essa linha tracejada, que é com base em eventos, ele está em paralelo aqui, permitindo a inspeção de alguém que possa interferir nesse processo e utilizar aqui de captura e acionamento de eventos durante o processo. Então por isso que é muito bom utilizar subprocessos dentro do processo para poder capturar coisas que acontecem de eventos, né, junto com o processo na execução dele. Vou completar então, tem várias tarefas para fazer aqui. Vou pegar todas essas tarefas, né, dar um claim e completá-las. Tem que aprovar o crédito para ele poder seguir em frente, né? Então passou por 4 alçadas diferentes, o comitê de crédito, também aqui a área de crédito. Então várias alçadas que eu vou ter que completar aqui e dar sequência. Isso aqui é muito importante para evitar o uso de raias, para não ficar um processo muito pouco dinâmico. Aqui então agora eu já estou lá no outro ponto. Ele está aqui ainda para informar que essa tarefa ainda falta concluir. Vou concluir aqui e dar um complete. Tá. Nesse momento então ele já está lá num outro ponto, que é configurar o contexto de cobrança. Então ele já está lá num outro processo, tá? Então se eu voltar aqui para o meu processo ponta a ponta, eu vou poder ver que ele já concluiu, né, mais uma chamada de atividade, e ele já está num outro ponto, né, que é a formalização do crédito. Então, mais uma vez, ele está fazendo uma chamada de atividade síncrona, né, esperando que aconteça o que vai acontecer aqui dentro. E olha que interessante aqui, ó, ele fez a chamada, então esse aqui é assíncrono, né? Ele fez a chamada, já mandou a mensagem para o outro processo, que aqui na verdade eu tenho 2 processos dentro do mesmo diagrama, porque eles são divididos por piscinas, e as trocas de mensagens são somente trocas de mensagens entre as 2 piscinas. Então ele já chamou de forma assíncrona e está agora aqui esperando, né, um dos eventos, né? Então eu tenho aqui um gateway com base em eventos, aguardando, né, receber uma mensagem desse outro processo. E aí então isso aqui é um diagrama de colaboração. Eles estão colaborando entre eles, né? Se eu olhar então agora no nossa task list, eu tenho aqui o contexto da cobrança, né? E aí eu posso definir, né? Então eu tenho aqui, esse diagrama está parado aqui nesse ponto, né, nessa tarefa de configurar o contexto da cobrança, e eu posso definir se vai acontecer coisas em paralelo aqui ou vai passar reto, né? Então eu vou colocar isso aqui em paralelo, né? Então ele vai primeiro criar a recorrência e também vai cobrar a primeira parcela. Tá? Isso tem alguns microserviços aqui rodando. Deixa eu parar aqui, esse aqui, e eu tenho tópicos ali que estão rodando. Então se eu olhar agora aqui no acompanhamento do processo, eu consigo ver que ele vai estar com pelo menos um deles parado, né? Aqui na implantação do crédito, ó, pelo menos esse aqui está parado, o outro ele já foi resolvido, né? Então ele já passou por esses pontos ali e ele está aguardando agora um token chegar. Eu fiz de propósito isso, né? E eu vou colocar então esse tópico aqui no ar, esse worker no ar, né? E ele vai capturar esse tópico para buscar mais uma recorrência do processo, né? O outro aqui ele já capturou, né? Já havia pego aqui uma fatura, né? Então deixar o worker trabalhar ali, e aí ele vai permitir que eu possa seguir em frente com esse processo. Então notem que eu estou utilizando aqui, ele aparece 2 vezes aqui porque são diagramas distintos, né? Um que é formalizar e outro é implantar.
e ele já terminou, então já foi resolvido ali, né? No Worker já capturou aqui, ó, a fatura e ele já fez lá alguma coisa que teria que ser feita fora, externamente. Então agora ele está nesse ponto onde eu vou confirmar essa implantação do crédito, é uma tarefa humana, e essa tarefa humana, dependendo da minha decisão, ele vai devolver para o outro processo, né? Vai colaborar com o outro processo, com o processo implantado ou crédito cancelado. Se eu der para o processo implantado, ele vai seguir em frente. E se eu der crédito cancelado, ele vai cair para um outro caminho que não seria um caminho feliz do processo, né? Vamos fazer o caminho feliz aqui e aí então fazer com que ele vai confirmar a implantação do crédito. Vou dar um OK aqui e eu posso completar esse crédito. Então aqui o crédito foi formalizado. E se eu olhar aqui no diagrama, ele já tem aqui, ó, olha só, já recebeu essa mensagem e eu posso ver aqui então no diagrama como é que foi essa história aqui. Olha só, ele ficou esperando e aí ele saiu por esse caminho, né, que é o caminho o caminho de vou botar aqui um heatmap para ficar mais fácil. Olha só, é esse caminho aqui. Por quê? Porque ele recebeu uma colaboração. Então por isso que é muito interessante, né, esse processo ser assíncrono, né? É uma outra característica que o negócio precisa. Então era sobre isso. Até fica aqui a dica para vocês buscarem aqui a guia de modelagem do meu blog, né? Vocês podem buscar esse diagrama aqui em PDF, né? Essa guia de modelagem que eu tenho aqui, ela é uma guia bem interessante, né? E você pode receber isso aqui pelos correios, né? Em papel, né? E se você quiser, é só você que está me assistindo aí no YouTube, é só preencher esse formulário, tá? Esse aqui então é o meu blog, você pode buscar por esse endereço e isso você vai receber gratuitamente essa guia de modelagem no seu endereço. Então era isso, fica aqui meus dados para você buscar mais informações aqui no meu celular, se você quiser mandar uma mensagem de WhatsApp para mim, e também o site da Roadmap para você buscar mais informações sobre os cursos que vão acontecer. E não tem pré-requisitos, a gente vai aumentando gradualmente esse conhecimento. Se você achou muito técnico isso aqui, não tem problema, a gente vai aos poucos ampliando essa informação, tá? Aqui estão meus dados do meu canal e também no meu LinkedIn, me adicionem lá e espero que você tenha gostado dessa dica do Process Automation Tips de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.